Toda mulher traz alegria, força, mistério, transformação, conquistas. Começa agora pela Rádio Catedral FM, Alma Feminina. Olá, queridos ouvintes da Rádio Catedral, mais uma vez a nossa tarde linda, maravilhosa, o programa Alma Feminina chegando até você, trazendo aqui a presença, o amor, o carinho de nosso Senhor Jesus Cristo. Trazemos para o seu coração hoje toda a paz que você precisa, toda a alegria. E lembre-se sempre daquilo que eu digo, Ele prometeu, não estarei sozinho, porque eis que eu estarei convosco todos os dias. E é isso que eu quero lembrar você, querido ouvinte, aquilo que a nossa rádio faz com tanta certeza, falar do amor e do carinho de Deus todos os dias da nossa vida. E é claro, você, mulher do Alma Feminina, você que está aqui porque quer crescer, você que está aqui porque quer conhecimento, você que está aqui porque está buscando esse desenvolvimento pessoal, humano, quer ser uma mãe melhor, uma profissional melhor, você quer viver a sua vida, né, de uma forma cheia de esperança e de fé. É por isso que nós nos reunimos todas as quintas-feiras, por isso nós estamos aqui. E como nós sempre começamos o nosso programa, eu quero convidar você a descansar o seu coração na presença de Deus, colocar agora as suas aflições, todas as suas preocupações, os seus medos, seus cansaços. Nós mulheres, né, com as nossas fadigas, os nossos cansaços, a nossa fazeção de coisas que não acabam nunca. Vamos pedir ao Senhor agora que renove as nossas forças, que traga para nós esse sopro da graça de Deus no dia de hoje. E essa música vai para você sentir esse fogo suave, abrasador, que é capaz de preencher a nossa alma. Carinho em minha alma, sossega e acalma minha vida agitada. E nós seguimos tendo a certeza que o Senhor sempre está atento às necessidades do nosso coração, aquilo que está na nossa mente, aquilo que está na nossa vida. E como vocês sabem, o nosso programa, a gente sempre é um lugar de um bate-papo gostoso, é um lugar de encontro, é um lugar de aprendizado. E não podia ser diferente no programa de hoje. Embora ele seja um programa muito especial, nós vamos receber uma voz muito importante na defesa, na promoção dos direitos das mulheres. Nós temos falado tanto aqui sobre os nossos direitos, não é verdade? Sobre a necessidade de nós nos protegermos, de nós nos unirmos, de nós buscarmos o apoio que nós precisamos para que a nossa vida seja digna, né, e valorosa e respeitada. Hoje nós vamos trazer aqui uma pessoa que é protagonista dentro disso tudo, né? É uma pessoa, assim, que é uma honra para a Rádio Catedral trazer, né? Uma pessoa dessa envergadura aqui. Nós estamos simplesmente com a nossa querida ministra das Mulheres, senhora Márcia Lopes. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Silvia. É um prazer, é uma emoção estar aqui na Rádio Catedral, né? Ter podido falar com o Padre Omar, que a gente sabe que é uma grande liderança. E eu tenho certeza, né, que a rádio é sempre uma luz para as comunidades, para as mulheres especialmente. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Dona Márcia, querida, a senhora é uma colega de profissão, é uma assistente social, né, uma mulher que dedicou a vida, né, para fazer essa transformação social acontecer. Mas eu queria muito conhecer um pouquinho da sua história. Como é que foi o seu interesse pelo serviço social? Nasceu de onde? É de família, é de base, é de onde? Essa história. Bem, Silvia, eu sou londrinense, nasci em Londrina, minha mãe e meus pais pioneiros da cidade. E aí a minha mãe, né, nos educou, principalmente, porque são sempre muito mais as mulheres que nos levam para a igreja, né? Sim. E meu pai também participava, mas desde muito pequena eu acompanhava a minha mãe na igreja e nas comunidades. Minha mãe sempre disse isso, né? Que a fé sem obras é morta, e por isso ela me levava para
para visitar os presos na cadeia de Londrina, me levava para uma comunidade muito pobre, ela levava a gente para participar das quermesses da paróquia, e eu morava perto da rodoviária e da ferroviária, e vinha muitas pessoas com saco nas costas, chegando em Londrina, pessoas muito pobres, que não tinham o que comer. E a minha mãe sempre dizia para a gente, mesmo que a gente não tenha nada para oferecer, no mínimo, a gente tem que olhar nos olhos das pessoas, dialogar, conversar e acolher. E claro que eu fui aprendendo, né, quando cresci, na juventude, aprendendo o que era o Brasil, esse país tão lindo, tão grande, tão poderoso, com tanta riqueza e, ao mesmo tempo, tanta pobreza. E aí eu comecei... Esses contrastes sociais. Exatamente. Comecei a me indignar com a pobreza, com a miséria, com as injustiças. E eu sempre perguntava para minha mãe, por que tem gente que come tão bem, que mora tão bem, que ganha bons salários e uma parcela enorme da sociedade não? Então eu tenho a impressão, né, que foi isso que me levou, sempre fui de movimento estudantil, sempre, né, participei da organização dos estudantes, sempre pleiteando, né, educação de qualidade, as políticas públicas para toda a sociedade, e isso me levou a fazer o vestibular. Era claro, assim, o que dentre tantas profissões, hoje a senhora também foi professora universitária e tudo mais. Aí o serviço social brilhou assim como uma profissão que daria... Porque nós tínhamos uma equipe na turma e a gente foi conhecer 2, 3 cursos na área de humanas. Legal. E aí bateu que era o serviço social, a área que eu acreditava, né, que eu fosse me realizar. E, de fato, me formei em 79. Em 81, eu já passei a ser professora do curso de serviço social da Universidade Estadual de Londrina. Eu tenho muita honra de ter sido professora durante 30 anos, de ter feito muitas pesquisas, extensão, de ter andado toda a região. É uma universidade pública, uma universidade que sempre acolheu, né, estudantes de todas as raças, de etnias, enfim, é muito importante. E aí eu fui aprendendo, depois... né, me tornei secretária municipal de assistência social, fui vereadora, porque sempre esse incômodo, né, de querer participar dos processos mesmo de transformação e de mudanças no país. E aí eu acabei chegando depois, né, o presidente Lula me convidando no primeiro governo para assumir a Secretaria Nacional de Assistência Social no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, depois como secretária executiva e ministra em 2010. Mas a militância continuou. Fui catequista há mais de 20 anos, fui das pastorais sociais, né, da Igreja da Libertação. A gente ficou muito animada quando a gente viu a teologia da libertação e agora, recentemente, o nosso Papa Francisco falando tanto da terra, teto e trabalho, da igreja em saída, não é? Desse compromisso que a gente não pode se alienar, né, em ver a gente sabe, é uma luta de classes, mas que nós temos que ter lado. E o nosso lado, né, pelo menos o meu, né, e o nosso, de um grande grupo de pessoas, é, de fato, a defesa intransigente da vida das pessoas, do acesso aos seus direitos e, particularmente, das mulheres, que são a maioria da população. Isso que eu queria chegar. A senhora está hoje assim, com uma responsabilidade enorme em suas mãos, num país com tantas questões hoje relacionadas às mulheres, principalmente voltado para a questão da violência contra a mulher, né? Nós estamos numa grande luta e todos nós que trabalhamos na área social estamos muito mobilizados em torno dessa questão. Como é que está a organização dentro do Ministério? Como é que o Ministério hoje está organizado para proteger as mulheres nas suas diversas frentes? Sim. Bom, felizmente, quando o presidente assume em 2023, ele cria o Ministério das Mulheres, porque ele tem essa certeza, né, de que sem as mulheres não há um país desenvolvido, não há paz, né, não há possibilidade mesmo de cuidar das pessoas, né, de cuidar da população brasileira. Eu tenho dito isso, quem cuida das mulheres, cuida de toda a sociedade, né? Somos 105 milhões de mulheres no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro, nos 92 municípios, são mais de 9 milhões de mulheres,
dos 17 total da população. E aí o Ministério das Mulheres, ele coordena, ele mobiliza todas as políticas, não é, que diz respeito às mulheres. Então, é uma política intersetorial, por isso a gente tem que dialogar com a saúde, com a educação, com a cultura, com a assistência social, com o trabalho, com a previdência, com o esporte, com todas as políticas. E é isso que o presidente Lula fala, tem que perguntar o que é que cada ministério está fazendo para as mulheres. Sim. Então, o Ministério da Saúde, um grande programa importante de teleatendimento em saúde mental, porque as mulheres me falam muito isso. Eu não quero viver chapada, eu não quero viver tomando medicamento, eu quero ter uma vida saudável, até para poder suportar o meu cotidiano, que às vezes é de violência, que às vezes é de um trabalho muito pesado. Né? Pesado. Exatamente. Né? Aí na educação... Várias jornadas, né? Isso, muitas, dupla, tripla jornada. Por isso a gente também está defendendo, né, o fim da escala 6x1, para que as mulheres tenham tempo, né, de, além de trabalhar, poder participar da igreja, da sua comunidade, né? Poder aprender mais, poder ter lazer, né, poder cuidar da sua saúde. E aí é isso, assim, a educação, a parte da regulamentação da Lei Maria da Penha vai à escola. Então, a cultura, que é tão importante, as pessoas poderem se expressar. Né? Hoje eu vi lá no Pedro II um grupo de meninas incrivelmente assim, competentes, não é? Cantando, é tão bonito, uma outra jovem recitando uma poesia incrível. E é disso que nós oportunidades, precisamos. Né? Exatamente. Elas fazem então, o Ministério tem essa responsabilidade de comandar a política de mulheres no país, dialogando com os estados e municípios, dentro daquelas necessidades que as mulheres têm. Perfeito. Nós temos muita notícia boa, muita coisa interessante para a gente estar aqui conversando. Nós vamos para um intervalo muito rapidinho, nós voltamos já já com esse bate-papo gostoso com a ministra Márcia Lopes. Estamos apresentando Alma Feminina. Voltamos a apresentar Alma Feminina. Nós estamos de volta nesse bate-papo gostoso, sabendo que, graças a Deus, né, nós não somos sozinhos. Nós estamos sempre aqui nesse programa provocando o nosso conhecimento e sabendo onde buscar ajuda, como a gente pode se apoiar. E lembrando que todos os nossos programas, eles ficam gravados, fica nas principais plataformas, está lá no Deezer, no Spotify, na Amazon Music. Para quê? Para que a gente possa compartilhar, para que outras pessoas tenham essas informações tão preciosas que chegam até nós. Ministra, muitos comentários, muitas pessoas gostando de saber, né, que tem essa rede de apoio. Uma novidade boa para o Rio de Janeiro, me foi lembrado aqui da gente tocar uma das mulheres dizendo: a Casa da Mulher Brasileira e centros de referência estão a todo vapor pelo Brasil. Como é que está a situação aqui no Rio de Janeiro também? Bem, Silvia, isso é muito importante, porque as políticas para as mulheres acontecem quando a rede de serviços se fortalece. Sim. Então, dependendo da situação, as mulheres precisam de cuidoteca para poder estudar, estamos implantando. As mulheres valorizam muito as lavanderias coletivas. E as mulheres que são vítimas de violência encontram nos centros de referência da mulher brasileira, que aqui nós temos um em Japeri, e temos a possibilidade de ter outros, ou por emendas parlamentares, ou por novos orçamentos, e temos uma obra da Casa da Mulher Brasileira, que eu tive a honra de vir lançar a pedra fundamental, que é em São Cristóvão, que já está em processo de contratação da empresa que vai construir essa obra. E então, já me chegando assim, pergunta, o que funciona nessa Casa da Mulher Brasileira? Bom, como que um serviço integrado. Quando a mulher sofre uma violência, essa é uma porta de entrada, porque ela chegando lá tem assistente social, tem psicóloga. Tem um ciclo completo do atendimento. Ciclo, né? Ela é acompanhada, as crianças têm um lugar para ficar, tem um alojamento provisório, se for preciso, até tem a delegacia. Ela vai para um abrigo seguro, se for o caso depois. Isso, né? Tem a delegacia, tem a Defensoria Pública, tem a Patrulha Maria da Penha, até o Instituto Médico Legal tem. Então, é uma casa que custa 19 milhões, esse recurso nós já liberamos, o Ministério das Mulheres, junto com o Ministério da Justiça, que é do Fundo de Segurança Pública, e também em Volta Redonda nós já estamos em processo de fazer uma casa um pouco menor, no valor de 10 milhões,
mas que já está em projeto. E isso depende também da organização do próprio Estado. Sim. Ter uma Secretaria de Estado das Mulheres, que aqui tem, né? A secretária Heloísa Aguiar, ter as secretarias municipais, que aqui também tem, a secretária Joyce, com a Joyce, e todos os 92 municípios terem. E tem as mulheres desejosas pedindo Exatamente. E queremos que os nossos direitos aconteçam e tenhamos atendimento digno. Isso, é isso que a gente precisa. Ter conhecer, ter um plano de trabalho, ter um diagnóstico para a gente saber o que é que tem, o que é que funciona bem, o que é que ainda precisa ser feito. E é a força da comunidade, de entidades como é a de vocês aqui, não é? O Sol, enfim, esse trabalho mobilizando para que as mulheres entendam os seus direitos. Exatamente, né? Isso é fundamental. Ó, nós temos vários cumprimentos, né, assim, chegando para nós, e uma coisa muito interessante, falando assim, graças a Deus, a senhora falou em saúde mental. Sim. Isso é importante. As mulheres hoje, muitas mulheres com filhos atípicos, muitas mulheres sozinhas cuidando das suas casas, mulheres que chefiam as suas casas, hoje é um número imenso, Exatamente. E mães solo. E elas têm um apoio muito integral nesse momento? Isso, é uma prioridade zero das mulheres em relação à saúde. Então, nós voltamos, né? Porque de 16 a 22, infelizmente, as políticas públicas foram desmontadas. Sim. Quando o presidente assume, ele retoma os programas Consultório na Rua, os CAPs, né? Os CRAS, os CREAS, e também agora esse programa de teleatendimento que começou pelo Rio de Janeiro e por Recife. Sim. Então, a gente mesmo, né, e seria importante que você acompanhasse, que você tivesse informação, se deu certo, se as mulheres estão gostando. Sim. Porque não basta implantar não um basta. serviço. A gente precisa acompanhar, a gente precisa, né, para saber fazer essa se está mudando a vida das pessoas. Então, nós começamos aqui, vamos espraiar, vamos fazer em todo o Brasil esse teleatendimento em saúde mental. Outra pergunta que eu achei importante das que estão aqui é sobre a questão do 180, né? Houve uma ampliação muito significativa no número de atendimento, não é? Isso mesmo. Fala um pouquinho para a gente, são mais de 1 milhão de atendimentos? Isso, nós temos 3.000 atendimentos por dia no centro, no Ligue 180, que é um canal que acolhe as denúncias de todas as mulheres. São 350 mulheres que trabalham para atender. Nós tivemos 45% a mais de chamadas nesses últimos dias, né? E são 425 denúncias por dia, infelizmente. Então, por que nós fazemos um apelo? Mas temos aonde gritar, né, agora? Claro, e nós fazemos esse apelo, viu, Silvia? Que você, nesse programa Alma Feminina, pode falar em todas as vezes. Todas as vezes. Qualquer situação de violência contra a mulher, que começa com a violência psicológica, que tem a violência sexual, que tem a violência patrimonial, tem muitas violências estabelecidas na Lei Maria da Penha. Então, ligue no 180, porque é sigiloso, é confiável, ninguém vai ficar sabendo. Muitas vezes as mulheres têm medo de serem perseguidas, Sim. Dizem que têm vergonha. Não, para a gente acabar com a violência contra a mulher, nós precisamos ter a força, a coragem de denunciar o que nós estamos vivendo. Então, ligue 180, não é? Nós investimos muito para esse serviço funcionar cada dia melhor. E por isso, a partir daí, identifica onde as mulheres estão, que bairro o que aconteceu, para tomar as providências cabíveis e as mulheres se sentirem, de fato, protegidas. Isso é muito importante. A tipificação de violência vicária como crime hediondo e a Lei Maria da Penha nas escolas é um avanço muito importante na legislação da educação. Comenta também sobre isso. Isso mesmo, Silvia. Sabe que de 23 para cá, nós temos 74 leis aprovadas. Sim. Por isso o presidente Lula lança o pacto, não é, Brasil contra o feminicídio, chamando o legislativo, o judiciário e o executivo, para a gente fazer exatamente isso em todos os lugares, nos municípios e nos estados. O que é que existe, o que é que funciona, o que é que precisa ser ampliado, o que precisa ser melhorado. E uma das violências absurdas que se começou a observar era a violência vicária. O que significa isso? É o parceiro, o marido, o agressor, né, para atingir a mulher, para se vingar da mulher, cometer violência e crime de morte em relação aos filhos. Isso aconteceu foi um caso horrível agora, né? Muito Exatamente. conhecido. Esse foi o caso mais chocante. E nós tivemos rapidamente a tramitação desse projeto de lei e já a aprovação e a sanção do presidente Lula. Então, agora,
violência vicária é um crime, né? E é um crime hediondo, é um crime que está qualificado, assim como o feminicídio foi qualificado na Lei Maria da Penha. E mais um apelo que eu faço a você. Nós estamos tramitando um projeto que criminaliza a misoginia. Isso. Misoginia, para quem não sabe, é o ódio contra a mulher. É o desprezo pela mulher, é não se conformar que a mulher trabalhe, estude, que a mulher tem espaço, viva, cresça, floresça. Seja candidata. É tão importante nós termos mais vereadoras mulheres, mais deputadas, mais vozes, né? Isso. Então, também, né, nós estamos lá para aprovar na Câmara Federal, já passou pelo Senado, essa lei que criminaliza a misoginia, para que os homens, os agressores, as pessoas que, inclusive, usam muito a plataforma digital. Olha que beleza essa rádio, né, que é um meio de comunicação super estratégico, super importante, que informa e forma, e plataformas que alimentam, né, o ódio às mulheres. É terrível. Isso Então, também temos um projeto tramitando sobre violência digital. E cada vez que uma rádio católica, uma rádio que forma, educativa, que informa, como é educativa, essa, né? Faz o seu trabalho, isso é um bem para a sociedade. Então, parabenizo aí pela É uma voz que não pode se calar, não é, ministra? De jeito nenhum. Ministra, tem alguma coisa assim que seja muito importante também a gente trazer como está dentro da missão, do propósito, dos objetivos atuais do Ministério, que a gente ainda não disse que é importante? Nós falamos dessa proteção da mulher, falamos da saúde mental que é pensada, da tipificação da violência como crime hediondo. Gente, isso são avanços importantíssimos. Isso. Importantíssimos. É verdade. Silvia, nós temos uma secretaria que é de autonomia econômica e política de cuidados. Porque as mulheres são, né, cuidadoras. As mulheres, além de fazer o seu tempo, o seu horário de trabalho, seja informal ou formal, as mulheres têm dupla, tripla jornadas de trabalho. E por isso nós estamos defendendo, primeiro, né, que acabe a escala 6x1, que as mulheres tenham mais tempo livre, e nós estamos defendendo a igualdade salarial, não é, para que as mulheres que tenham a mesma função dos homens ganhem o mesmo salário. Hoje ainda saiu uma pesquisa de novo, ainda estamos no retrocesso dessa questão, né? Ainda está mantido. O que avançou é que nós temos mais 11% de mulheres que entraram para o mercado de trabalho e 29% de mulheres a mais, mulheres negras nas empresas. Isso também foi muito importante. Legal. E temos cursos de formação, nós temos um programa que chama Asas para o Futuro, que são as meninas, as jovens, que são estimuladas, recebem bolsa do Ministério para estudar, para se formar em matemáticas, nas engenharias. Em profissões, né? Que elas não foram fechadas às mulheres. Homens, exatamente. Então, assim, nós fazemos campanhas permanentes, nós estamos preparando um Plano Nacional de Política para as Mulheres que vamos entregar no segundo semestre. Vamos implantar, assim como o SUS, como o SUAS e o CISAM, que é a Segurança Alimentar, vamos implantar um Sistema Nacional de Política para as Mulheres, que vai fortalecer essa rede. E quanto mais os movimentos sociais, as entidades... E eu faço aqui um apelo, como eu levei já para o Dom Ricardo lá na CNBB, né, e hoje falei com o Padre Omar, que a igreja fale disso, que a igreja diga, né, que não é possível que um cristão, uma cristã, né, conviva com esse nível de violência. Então, nenhuma violência. Nós queremos as mulheres vivas. Nós temos um número absurdo de estupros no Brasil, 228 por dia. Nós já tivemos mais de 5.000 o ano passado, né? E aqui no Rio de Janeiro, 102 feminicídios o ano passado. Não é possível. Não podemos... Olha, eu vou para Niterói hoje ainda. E Niterói está sendo um exemplo. O prefeito Rodrigo Neves, com a Fernanda, com a secretária, implantou um centro de referência, implantou uma série de leis, de projetos, não teve nenhum feminicídio este ano, o ano passado 2, e a gente quer isso. É que a gente quer esses números novos, quer números baixos, números de transformação, né? Isso mesmo. Que realmente aconteça tudo isso, né, ministra? Muito trabalho, mas também muita esperança, as mulheres são incríveis, elas mobilizam, elas são fortes, elas são otimistas, elas têm coragem de enfrentar
todos os problemas, os grandes desafios. O que elas querem é viver em paz, o que elas querem é ser respeitadas. E eu tenho visto no dia a dia aqui dos vários projetos que nós realizamos, quando a mulher resgata essa possibilidade de um projeto de vida, quando ela descobre o potencial que ela tem, quando ela vai tirando essas camadas, não é, de tantos sofrimentos e tantas violências, de tantas vozes ruins que às vezes projetaram sobre ela um futuro tão negro, e elas se descobrem com grandes possibilidades, elas alçam voos incríveis. Exatamente. Não é? Então a gente está junto dentro disso. A Arquidiocese tem um trabalho enorme nas várias comunidades. Nós temos mais de 270 paróquias e todos eles têm núcleos de apoio à mulher. Nós queremos dizer que é isso mesmo. Queremos trabalhar pela vida em abundância que o próprio Senhor veio trazer. Eu agradeço muitíssimo a sua presença. Muito obrigada. Esse tempo dedicado a esse esclarecimento. Lembrando que esse espaço é realmente para o fortalecimento da mulher, para que ela cresça, para que a gente traz histórias incríveis de superação. E está sempre aberto. Tem um tempinho ainda ou não, tem, Silvia? Rapidinho, dizer... Sim, claro. Quando o presidente Lula cria o Pacto Brasil, com os 3 poderes, ele diz assim, quem agride as mulheres são os homens, quem mata as mulheres são os homens. Que nós não queríamos isso, claro. Sim. Nós não queremos competir, nós queremos viver, conviver, né, de uma forma saudável. Então, e aí ele disse, nós temos que dialogar com os homens. Então, nós estamos desenvolvendo uma série de atividades, de oficinas com os homens. Amo, eu quero estar dentro disso também aqui no Vamos lá, viu? Vamos conversar. Para que os meninos e os homens, porque ninguém nasce agressor. Não nasce, é mudança cultural que nós estamos aprendendo. Então, é muito importante que nos currículos, que nas celebrações, que nas atividades que vocês façam... É transversal a tudo esse respeito. Que a gente lembre, né, de explicar para os homens por que não é natural a gente xingar, a gente cantar uma música que desvaloriza a gente as mulheres, ironizar a mulher, fazer uma né? piadinha, né? Proibir, querer exercer um poder sobre o corpo da mulher que não cabe, né? Isso não está escrito em lei nenhuma, ao contrário. A Constituição diz que nós somos iguais perante a lei. Então, eu agradeço muito a oportunidade, parabéns Nós é que agradecemos. à Rádio Catedral, eu estou sempre à disposição. Perfeito. E a gente está aqui com os microfones abertos. Quando precisar, vamos bater esse papo. Que bom. Importante. Sabe por que é importante? Porque fala desse cuidado que a mulher precisa. E nós estamos aqui para isso, para dizer que você, mulher, é importante e que juntos, homens, mulheres, sociedade, famílias, nós podemos construir dias melhores. Ministra, muito obrigada pela tua presença. E eu digo a você que esteve conosco até a próxima quinta, se Deus assim nos permitir. Um grande abraço a todos. Toda mulher traz alegria, força, mistério, transformação, conquistas. Você acompanhou pela Rádio Catedral FM Alma Feminina.